Oi, gente, tudo bom? Confesso a vocês que cada vídeo que eu faço é uma enorme alegria, não é nunca um sacrifício. Cada material que eu produzo, para o canal é gratificante, porque eu sei que aí do outro lado tem uma pessoa esperando para ouvir. Tem uma pessoa que às vezes está sozinha agora. Às vezes pode até estar meio desiludida ou angustiada mesmo, daqueles nó na garganta. E quando vai passando, nas redes sociais, vai observando no próprio YouTube e tudo mais, encontra um vídeo que talvez pela cor do vestido, né, achou interessante, eu vou arriscar em conhecer o que essa pessoa está falando, o que essa menina está falando. E daí há um momento do nosso encontro, do nosso primeiro encontro, e quando a gente começa a ver como existe esperança, como existe possibilidades, como existe oportunidades, a gente não desiste e a gente vai em frente. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, O Poder da Paciência, que ele traz uma reflexão sobre este dom que nós precisamos desenvolver e que esse mundo tecnológico, que esse mundo corrido, cada dia mais insiste em tirar de nós. E o dom que a autora vai falar é que a paciência nos torna pais melhores. E é nesse item que eu quero trabalhar com vocês agora à tarde, nesse vídeo. Com certeza vocês já ouviram os pais dizerem: eu não tenho paciência com esse menino, com essa menina. Eu não tenho paciência com o amor da minha vida, Quando a gente considera filhos e filhas como amores da nossa vida. Por que você não tem paciência com seus filhos e filhas? Eu vou dizer para vocês que criança é uma das criaturas que mais me fascinam. Me fascinam mesmo. Eu tenho paixão por criança. Porque nela eu consigo ver aquilo que o mundo ainda não transformou. A ingenuidade, a verdade, a transparência, um ser de luz, um ser sublime, um ser livre. É isso que me fascina na criança, que me fascina na infância. Ela não está presa ainda a nenhum padrão, não precisa seguir regras que às vezes as fazem doentes, as fazem adoecerem. Só precisam de amor e um direcionamento para que saibam o caminho por onde devem escolher. E daí, quando eu escuto jovens pais, jovens mães, dizendo: eu não tenho paciência com essa criança, nossa, isso me dói tanto, Porque eu escuto muito isso de pessoas que querem ter filhos de novo. Ou seja, tem um filho ou uma filha, o primeiro, e já diz logo que não tem um pingo de paciência. Não está em casa porque tem que trabalhar fora. Eu não venho aqui culpar quem trabalha fora, porque também quem está o dia todo em casa não tem paciência, E às vezes acaba culpando a criança pelas coisas que queria ter feito e não fez. Às vezes são filhos que não são planejados, A escolha, no vídeo anterior eu falei sobre isso, como se livrar dos golpes da vida, na questão de fazer escolhas, E daí uma gravidez indesejada para homens e mulheres foi uma escolha, porque quando você entrou na situação sem um planejamento, você sabia que isso poderia acontecer, Então, às vezes você tá num relacionamento fixo mesmo, firme, e não queria filho naquele momento e vem.
Então, eu não queria não ser desejada pelo meu pai e pela minha mãe, na barriga de minha mãe. Eu não queria. É o primeiro sentimento que me dói quando eu vejo uma mãe e um pai que não queriam aquele filho, né? Que ser humano vai nascer? Outro sentimento que me revolta, que às vezes eu vejo muito nas clínicas, é que o pai deseja um sexo para o filho e a mãe na luta para corresponder àquele desejo dele, como que tivesse nas mãos dela o desejo de decidir, a força de decidir pelo sexo da criança. Eu já conversei, já ouvi tantas histórias de mulheres que têm 1, 2, 3, até 4 filhos, esperando que nasça o sexo do companheiro ou da companheira que desejou. Infelizmente, né, são crianças projetadas para atender o bel prazer de alguém. Eu estava lendo uma pesquisa, né, e fiquei assustada com a pesquisa que eu li sobre a campanha que é feita para para diminuição das cesarianas, né, e a estimulação do parto normal. Porque, além de todos os fatores que aí vocês pesquisem e não cabe aqui tratar, mas um dos pontos que me chamou a atenção era o adiantamento dos nascimentos por questões de satisfação pessoal. Por exemplo, o nascimento ia ser no mesmo mês que nasceu o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o tio, ou o padrinho, não sei. Então, fazia-se um acordo com um médico ou médica para que a criança fosse tirada dias antes para nascer no mesmo dia do nascimento do pai ou no mesmo dia do nascimento da mãe. E isso interrompia ciclos naturais de formação do feto, né? Do sujeito. E daí você começa a ver que a criança passa a ser um objeto de troca. Quantas vezes a gente não vê gravidezes para ver se salva relacionamentos, né? Ou gravidezes para ver se você já tem uma parte da fortuna daquela pessoa, ou para brigar por uma pensão, objeto de troca. E aí quando eu vejo aquele ser humaninho nascer, sabe, tão indefeso, ficando à mercê de pessoas que nem sempre estão emocionalmente preparadas para recebê-lo. E quando a criança começa a ser criança, eles começam a não ter paciência. Por que você não tem paciência? Porque ela fica brincando demais, espalhando os brinquedos na sala. Eles não se dão conta do que estão falando, né? Por que eu não tenho... Por que você perdeu a paciência? Porque a criança não come nada. E essa questão de criança não comer nada parece que tá virando moda, né? A gente raramente encontra uma família em que pelo menos não tenha uma criança que tenha problemas com a alimentação. E de tanto ouvir a mãe, ou o pai, ou vó, ou tio, tia repetindo: você não come nada, você vai enfraquecer, você vai ficar doente. Ou seja, esses pais e mães, eles não aprenderam uma outra forma de conversar com a criança, né? De chegar até a criança. Parece que todo mundo devia ter feito um curso, né, sobre desenvolvimento infantil. Estudar Freud, estudar Piaget, estudar todo o desenvolvimento, vários autores, né, que tratam também de desenvolvimento infantil. Para que eles soubessem como funciona uma criança, como uma criança aprende, como é a vida de uma criança, o coração de uma criança, que a gente quando se torna adulto esquece que já foi criança um dia, esquece que aquelas questões são corriqueiras, são normais. Quantos pais e mães não perdem a paciência porque a criança não é educada, bem educada. Ou seja, não tá ali sentadinha, comportada, em silêncio, sem falar com ninguém.
Quantos pais e mães idealizam realizações para seus filhos porque eles não conseguiram atingir? Eu vou trazer uma experiência para vocês, né, de um fato que a gente acredita que seja, né, uma abordagem psicológica que trata que seja inconsciente, de um filho que queria fazer a faculdade de psicologia. E a mãe, né, o fez desistir da ideia, dizendo que era uma profissão que não dava dinheiro. E ele mandou ele escolher outra profissão. Como ele não viu a que escolher, né? A primeira que ele viu os colegas também entrando, ele foi fazer direito. E depois a mãe revelou que o maior desejo dela é fazer psicologia. Então, porque ela não conseguiu fazer psicologia, não permitiu que ele fizesse, não permitiu que ele se realizasse. E tem inúmeras histórias. Agora, claro que às vezes você pode dizer a essa mãe que foi esse o fato, né? Com certeza ela não vai aceitar. Pode até pensar, mas não vai aceitar, mas tudo bem. Não é essa a questão aqui. A questão é que, infelizmente, essa perda de paciência com os filhos estão gerando filhos desajustados, estão gerando filhos que não conseguem lidar com a frustração. Cada dia mais, quanto menos paciência a gente tem com os filhos, menos os filhos sabem o que caminho seguir. Nenhuma faculdade você consegue uma carreira profissional. As crianças de hoje, adolescentes, quando chegam na juventude, né, quando chegam no ensino médio, que é a fase de decidir para qual Enem vai fazer, não sabem. Eles não sabem o que querem. Eles não têm nenhuma referência que eles julguem que vale a pena, né, seguir aqueles passos. Eu vou fazer o que o meu pai ou minha mãe faz? Como? Se eles odeiam o que eles fazem? Eu fico sem ter referência para seguir. O que faz com que eu tenha referência? Se alguém está desempenhando aquela profissão, aquele papel com amor, aquilo ali o faz feliz, aquilo faz bem, então isso faz referência, né? A autora traz o seguinte: primeiro ela começa aqui pela frase dizendo que Deus envia as crianças não apenas para manter a raça, mas para expandir nossos corações e nos tornar generosos, amáveis e afetuosos. Mary Ruth. Eu ouvi uma vez que os filhos nos faz tirar os olhos dos nossos próprios umbigos e olhar para outra pessoa. É uma experiência de sair de si e ir ao encontro do outro. Mas nem todo mundo consegue chegar a essa experiência. E ela coloca aqui: 100 anos de pesquisas sobre o desenvolvimento emocional revelam que nós, pais, determinamos, pelo menos até certo ponto, se nossos filhos se tornarão seres humanos produtivos, capazes ou não de se tornarem bem-sucedidos no amor e no trabalho. Por isso, nesse complexo processo de criar os filhos, a paciência é um dos nossos maiores aliados. Ela nos permite continuar a acalentar uma criança que está chorando há 1 hora, ler a mesma história pela milionésima vez, reagir com calma quando o nosso adolescente chega em casa com o cabelo roxo. E aí ela traz um pouco da história dela, né? Como mãe, não houve um único dia em que a minha paciência não tivesse sido testada. E olha que ela diz que tem uma filha muito tranquila. Mas testar nossa paciência faz parte do crescimento dos nossos filhos. Pais e filhos passam a vida envolvidos em lutas. As crianças para testar até que ponto conseguem ir, os pais para criar um círculo de segurança e o ampliarem com sabedoria enquanto os filhos amadurecem. Por tudo isso, a paciência é de enorme importância. Ela nos permite parar no meio dessa batalha entre independência e segurança para avaliar qual é a melhor atitude. Ela nos permite pensar antes de agir,
o que é crucial nesse relacionamento no qual temos tanto poder. E daí a gente começa a ver o seguinte: como é que você quer filhos felizes, saudáveis, tranquilos mentalmente, pessoas de bem, se você não está fazendo sua parte como pai e mãe? Cadê a sua parte? A sua negligência vai gerar um ser humano com problemas. Eu sou responsável pelo aquele ser humano que veio ao mundo. Eu preciso amá-lo, cuidar bem dele. E eu preciso direcionar num caminho de paz, num caminho de amor, num caminho de prosperidade. Eu amo esse ser humano que Deus me deu, meus filhos. Eu amo demais a minha filha Cecília, que vocês conhecem. Ela é um exemplo vivo de joia rara, de ser humano fantástico, de construção da própria personalidade, que eu vou ao lado dela, aparando as arestas, lapidando alguma coisa que talvez possa prejudicá-la depois ou prejudicar alguém, mas sempre explicando, sempre mostrando e pedindo que ela decida até que ponto vale a pena desse jeito ou daquele outro jeito, tentando lhe dar segurança, tentando lhe dar independência emocional, tentando fazer com que ela sinta que pelo amor vale a pena viver. Que estar bem, fazer o outro bem, traz paz. E paz é uma raridade que poucas pessoas têm, mas quem a tem, pegue-a, cultive. Deixo essa tarde, essa reflexão, para que a gente possa perceber, olhar para os filhos, observar os detalhes, observar suas características e observar se eles estão sendo aquelas pessoas que vale a pena viver ou se estão reproduzindo apenas o nosso comportamento que a gente não consegue ter paciência porque muitas vezes estamos vendo nele aquilo que somos. Vamos refletir, vamos cuidar dessa geração, vamos cuidar desse povo pequeno, vamos amar esses seres humanos que foi nos dado como confiança para que a gente cuide deles, para que a gente tenha uma ótima sociedade, uma sociedade em paz, uma sociedade do bem. É para isso que nós estamos aqui. Agradecemos muito, agradeço demais a vocês que estiveram, neste momento ouvindo essa reflexão. Peço que compartilhe para aquele seu colega, com aquela sua amiga ou amigo que você diz: olha, você devia assistir esse vídeo aqui, tá? Vale muito a pena. Quando eu assisti esse vídeo, eu lembrei de você. Manda lá para ele, manda lá para ela. Com certeza vai sempre ajudar a vida de alguém. Agradeço demais por vocês estarem aqui comigo, nesse diálogo, e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!